Você já olhou para o estacionamento de um shopping e pensou: como é que esse povo consegue? Todo mundo de carro zero e eu aqui mal conseguindo pagar a conta da internet. Pois é, parece que o mundo inteiro está desfilando em um carro novinho, enquanto você está ali equilibrando contas para não entrar no vermelho. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: como tanta gente consegue comprar um carro zero? E spoiler, não é porque estão nadando em dinheiro. A maioria está, na verdade, nadando em dívidas. Você provavelmente conhece o roteiro. O salário cai na conta e em menos de 24 horas já foi embora. Aluguel, mercado, gasolina, internet, luz e ainda sobra aquela pressão invisível. Já está na hora de trocar de carro, porque no Brasil, carro é um símbolo de status. Segundo uma pesquisa da CNC, 65% dos brasileiros acreditam que ter um carro zero é sinônimo de sucesso, mais até do que ter uma casa própria ou viajar para fora. Julgamos as pessoas pelo que dirigem. Achamos que quem tem um Corsa 2015 é quebrado e quem anda de BMW zero é bem-sucedido. E as montadoras sabem disso. Elas gastam bilhões em marketing para associar carro à sua identidade. Basta assistir a qualquer comercial. Eles não falam de economia de combustível ou do custo de manutenção. Eles vendem um estilo de vida. Vendem a imagem de liberdade na estrada, de sucesso no estacionamento do shopping ou de aventura em qualquer terreno. Foram eles que nos convenceram de que merecemos luxo, de que precisamos nos recompensar pelo trabalho duro, de que a vida é curta demais para dirigir algo sem graça. O problema é que este troféu vem com um preço altíssimo. Eu não estou falando só da nota fiscal. Comprar um carro novo pode ser a armadilha financeira mais cara da sua vida. Hoje vou te mostrar como tanta gente sai da concessionária com um carro brilhando, qual é o preço real dessa escolha e 5 passos para você ter um carro sem enterrar seus sonhos. E eu te prometo que quando você entender essa conta completa, vai repensar tudo o que acredita sobre o que realmente vale a pena. Então vamos direto ao ponto. Como alguém consegue bancar um carro de 125 mil, que é o preço médio de carros novos comprados? Bom, a resposta está em 4 caminhos diferentes, mas todos com o mesmo objetivo: transformar sonhos em dívidas. Primeiro caminho: financiamentos longos. Essa é de longe a rota mais popular entre os brasileiros. Em 2024, cerca de 46% dos veículos leves foram comprados por financiamento. E não é por acaso. Bancos e montadoras criaram uma engenharia emocional para te fazer acreditar que você pode ter o carro agora, mesmo sem poder pagar. Você escolhe o carro, paga uma entrada, assina um contrato e o banco cobre o restante. Em troca, você devolve esse dinheiro aos poucos, com juros, óbvio. É um empréstimo com destino certo. O banco te empresta o valor do carro agora e você paga de volta em parcelas. Só que no meio desse processo, muita gente se perde na matemática e acaba pagando muito mais do que imagina. Quando você financia um carro, o bem fica em nome do banco até o fim do contrato. E isso é o que chamam de alienação fiduciária. O carro é seu, mas se você parar de pagar, o banco pode tomar de volta. E é justamente essa garantia que faz o crédito ser fácil de aprovar. Mesmo pessoas com pouca renda conseguem financiar, mas o preço disso está nos juros. E é aí que o jogo começa. Hoje, em 2025, a taxa média de financiamento de veículos no Brasil gira em torno de 2,1% ao mês, o que dá mais ou menos 28% ao ano. À primeira vista, parece pouco, mas quando você estende isso por 60 ou 72 meses, o valor explode. O vendedor vai dizer que a taxa é baixa e a parcela cabe no bolso, mas a matemática é implacável. Por exemplo, imagine que você queira comprar um carro de 100 mil, dando 30 mil de entrada e financiando o restante a 2,1% ao mês por 60 meses. As parcelas ficariam em torno de R$ 2.000. No fim, você terá pago cerca de R$ 153 mil, ou seja, comprou um carro e meio no processo. E é aí que mora o perigo, a ilusão da acessibilidade. O financiamento é como um doce com veneno. No começo, o gosto é bom. O carro é novo, o banco que financiou parece até seu parceiro, mas com o tempo o doce derrete e o veneno aparece. Juros acumulados, IPVA chegando, manutenção subindo e o salário que não cresce no mesmo ritmo.
Para você ter uma ideia, um carro de R$ 100 mil financiado pode te custar mais de R$ 240 mil ao longo de 6 anos. Sim, o preço de uma casa simples. Muita gente passa anos trabalhando só para pagar o carro, e quando finalmente quita, ele já está velho, desvalorizado e começando a dar problema. Aí o ciclo recomeça. Carro novo, dívida nova. No fim, o carro te leva para mais uma década de boletos. Segundo caminho, consórcios. De acordo com a ABAC, em 2025, cerca de 15% dos carros novos no Brasil foram comprados por meio de consórcio. À primeira vista, ele parece ser bem melhor que o financiamento. Você olha e pensa, sem juros, parcelas pequenas, disciplina financeira, todo mundo é contemplado. Soa até como uma forma inteligente de conquistar seu carro sem se enrolar. Mas na prática, o consórcio é muito mais complexo do que parece. O consórcio é basicamente um grupo de pessoas que decide comprar juntos. Todos querem um carro, mas ninguém tem o valor total. Então cada um paga uma parcela mensal e esse dinheiro vai para um fundo comum administrado por uma empresa. Todo mês esse fundo é usado para liberar o valor de um carro novo para alguns participantes, o que chamam de carta de crédito. Quem recebe a carta pode ir direto à concessionária e comprar o carro à vista. Os outros continuam pagando e esperando. É como uma fila. Todo mundo caminha junto, mas apenas alguns recebem um carro por vez. E é aí que entra a principal pergunta. Como saber quando vai chegar sua vez? Bom, existem duas formas de ser contemplado. A primeira é o sorteio feito normalmente uma vez por mês. É pura sorte. Você pode ser chamado no primeiro mês ou no último, depois de 6, 7 anos pagando. Não dá para prever. A segunda é o lance, que funciona como um leilão interno. Você oferece antecipar parte do valor para tentar furar a fila. Por exemplo, em um consórcio de R$ 100 mil, se você dar um lance de R$ 20 mil e for o maior entre os participantes, você pode ser contemplado antes. Mas é importante dizer que esse dinheiro não volta, você só está adiantando parcelas futuras. Ou seja, você paga um pouquinho a menos em taxas por adiantar, talvez R$ 1.000 a menos por aí. E se caso alguém der um lance de 21 mil, daí sinto muito, seu dinheiro fica preso por 30 dias antes de voltar para você. Alguns ainda fazem um lance embutido, onde o valor é descontado da própria carta. Nesse caso, você recebe menos crédito para comprar o carro, tipo 80 mil em vez de 100 mil. É como dar um desconto em si mesmo só para tentar ser escolhido antes. Parece vantagem, mas quase nunca é. Agora, o argumento mais usado para vender o consórcio é aquele velho discurso. Não tem juros, só uma taxa administrativa. E é aí que está o truque. Essa taxa é o que mantém a empresa de consórcio viva e, na prática, funciona como juros com outro nome. Segundo dados da ABAC, a taxa média de administração em 2025 gira em torno de 15 a 20% do valor total da carta, diluída nas parcelas. Então, num consórcio de R$ 100 mil, por exemplo, com uma taxa de 15%, você vai pagar R$ 115 mil ao longo do plano. E isso sem incluir o fundo de reserva que cobre calotes de outros participantes, e o seguro obrigatório, que costuma somar mais 3 a 5%. Ou seja, o consórcio que prometia sem juros acaba custando 118 ou até 120 mil no total. E tem um detalhe mais importante, você pode esperar anos até ser contemplado. Tem gente que só recebe a carta no mês 60 ou 70, ou seja, passa quase 6 anos pagando sem ter o carro nas mãos. Enquanto isso, quem fez um financiamento, por exemplo, já estava usando o carro. Pagou 153 mil ali no final? Sim, mas teve o benefício de usar o bem desde o primeiro dia. E se o preço do carro zero subir com o tempo, ele travou o valor no início. No consórcio, você continua pagando e torcendo para ser contemplado antes que o preço suba demais, porque o reajuste da carta nem sempre acompanha a valorização real. Por exemplo, se sua carta de crédito vale R$ 100 mil hoje, depois de 6 anos ela chegaria a cerca de R$ 141 mil, porque a carta é reajustada pelo IPCA, que fica em torno de 6% ao ano. O problema é que a inflação do setor automotivo é bem maior que o IPCA. Segundo dados da Fenabrave, carros novos sobem em média de 10 a 12% ao ano. Então, um carro de R$ 100 mil hoje passaria a valer mais de 177 mil. Ou seja,
A cada ano que passa, sua carta perde milhares de reais, mesmo que ela esteja aumentando de valor. E tem outro detalhe que pouca gente fala. Quando você finalmente é contemplado, ainda não sai comprando o que quiser. A administradora vai analisar seus documentos, verificar sua renda, exigir garantias e só depois liberar o crédito. E até quitar tudo, o bem fica alienado. Basicamente, ele é uma garantia do consórcio, exatamente como acontece num financiamento. Agora pense comigo, e se alguém do grupo parar de pagar? Isso acontece o tempo todo. A administradora usa o fundo de reserva para cobrir os atrasos, mas se muitos desistirem, o grupo inteiro sente o impacto. Menos sorteados, menos cartas liberadas e mais demora. E quem quiser sair antes normalmente só recebe o dinheiro no fim do grupo, e ainda com os descontos. É um sistema que depende da disciplina de todo mundo, não só da sua.